Se você caiu nesse vídeo, certamente você tem interesse de entender como deve se estudar a Bíblia, e é justamente nele que eu vou te dar 10 passos essenciais para que você possa ter um seu estudo eficaz do início ao fim. E te digo uma dica, assiste até o final, porque todas elas, sem exceção, são fundamentais. Roda a vinheta. Quando a gente fala de estudo bíblico, muitas vezes as pessoas pensam em fazer um curso de teologia, fazer cursos bíblicos. Isso faz parte do estudo bíblico. Mas aqui nesse vídeo o foco é para você que na sua vida cotidiana quer fazer os seus estudos bíblicos, quer saber mais sobre as Escrituras e quer, lógico, conhecer mais a figura do Senhor Jesus Cristo, né? Quer conhecer mais o nosso Salvador. Então, sou Douglas Carvalho e no vídeo de hoje eu vou te dar aqui agora 10 etapas essenciais para você fazer seu estudo bíblico aí mesmo, na sua casa. Então, a primeira etapa que você deve considerar é: defina o local do estudo. Lógico, você tem que saber onde exatamente você pretende fazer estudos bíblicos. Quando a gente vai para a escola, a gente define que em determinado dia, em determinada hora, a gente ia ter determinadas disciplinas. Na época da escola, a gente tinha biologia, física, língua portuguesa, língua inglesa, etc. Então, para cada matéria, a gente tinha exatamente um horário específico para estudar. Não é diferente no estudo bíblico. Você tem que definir não somente o local, mas também aqui nesse item, o local. Ou seja, pode ser no seu quarto, pode ser na varanda, pode ser numa biblioteca pública. O que interessa é que você defina o local. O segundo aspecto que você tem que considerar é pedir revelações ao Espírito Santo. Ou seja, você tem que ler as Escrituras num espírito de oração. Antes mesmo de você ler o texto bíblico, ou quando você está muito perdido, não sabe nem por onde iniciar, pede ao Espírito Santo onde exatamente você deve iniciar a leitura. E principalmente pede também a Ele que Ele revele as Escrituras. A Bíblia diz que todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus aos homens. E os homens, lógico, escreveram tudo aquilo que o Espírito Santo queria que ficasse escrito, registrado. O terceiro ponto que muita gente deixa batido é: anote o que o Espírito Santo disser. Ou seja, a gente tem um texto bíblico, mas você vai ver que durante a leitura o Espírito Santo ele vai começar a interagir com você. Ele vai dizer coisas tipo: pare nesse versículo, você não prestou atenção? Olha só isso. Ele vai começar a revelar as Escrituras para você, mas é lógico que você precisa se doar para isso. Uma vez que você já tenha nascido de novo, você já tem o Espírito Santo habitando em você, e com base nisso você pode agora se aventurar em coisas muito maiores e muito mais profundas com Ele. Então aqui nas Escrituras, quando o Espírito Santo está te conduzindo à leitura de um texto, vai chegar determinados momentos que ele vai querer que você fique em um único versículo, em um único capítulo, ou mesmo leia um livro inteiro da Bíblia e depois comece a falar coisas, a lembrar coisas. Uma das características dele é que ele vai lembrar tudo, absolutamente tudo que Jesus falou. Então aqui é um ponto essencial que você deve considerar, é a figura do Espírito Santo no teu estudo. A Bíblia diz que a letra pela letra ela mata. As Escrituras sem o Espírito Santo elas são mortas. É como se você tivesse a Bíblia na sua casa aí, aberto aí no Salmo 91, muitas Bíblias empoeiradas aí, mas em si as Escrituras sem a figura do Espírito Santo elas são mortas, elas não têm vida em si mesmas. Mas com o Espírito é diferente, ele começa a falar com você, conforme a gente mencionou no item anterior, mas aqui nesse item é necessário que você anote o que ele fala. A Bíblia diz: olha, anota a visão, escreve a visão que eu estou te dando. Lá no livro de Abacuque fala isso. Então é necessário que como cristão você saiba anotar percepções espirituais, revelações que o Espírito Santo dá a você, porque justamente essas anotações vão servir posteriormente para você praticar a palavra, para você ministrar a outra pessoa, você pregar na sua igreja local, coisas do tipo. O quarto ponto no estudo bíblico é considerar o aspecto histórico e cultural. Então existem determinadas coisas essenciais, como para quem o texto bíblico foi direcionado. E geralmente você encontra isso no início do texto, né? Palavra do Senhor para, relato segundo o evangelista Mateus para. Então o povo a que se destina aquele texto, você tem que considerar isso, para quem foi que aquele texto foi escrito. Muitos dos princípios desses textos, mesmo indo para outras culturas, a gente pode transferir para a cultura brasileira. Mas você tem que ter cuidado, basicamente, se aquilo que você está transferindo não tem um choque cultural muito forte. E também o contexto histórico, né? A época que foi escrito. Então você tem que considerar esses aspectos durante o teu estudo bíblico
e existem determinadas enciclopédias bíblicas que podem te auxiliar nesse quesito. Posteriormente eu posso trazer um aqui no canal que a gente vai explanar um pouco mais a fundo e você pode ser edificado, inclusive adquirindo uma delas posteriormente. O quinto ponto é: tire dúvidas com professores bíblicos. Lógico, se você percebe que alguém tem mais experiência em estudos bíblicos que você, tire uma dúvida, uma possível dúvida que você possa ter com essa pessoa. E lógico, você tem que sempre avaliar se aquilo que a pessoa está explicando condiz com o que a Bíblia diz. A Bíblia em si, ela explica ela mesma. Mas existem determinados trechos bíblicos que realmente são muito difíceis de compreender. E aquela pessoa ela já pode ter, por exemplo, feito um estudo bem mais elaborado, consultando dicionários, outras coisas, e já facilitar uma revelação para você. Então é necessário que você tenha a humildade de, em certos momentos, consultar professores bíblicos esclarecendo dúvidas. O sexto ponto é: use dicionários bíblicos ou a Bíblia palavra-chave. Olha só, os dicionários bíblicos em si, como o próprio nome diz, é um dicionário, é um tipo de livro, texto para consulta. Então, um dicionário em si tem um propósito. Não é que você vai lê-los do início ao fim, não é isso. Você vai consultá-lo em momentos específicos para compreender melhor um determinado assunto, você compreender as origens de uma palavra, seja no hebraico ou seja no grego. O Antigo Testamento, por exemplo, ele foi escrito no hebraico, o Novo Testamento no grego. Então, existem determinados dicionários bíblicos, o Wycliffe, o Vine, eles, por exemplo, eles podem te auxiliar nesse propósito. E além disso, existe a Bíblia palavra-chave. Depois eu posso fazer inclusive um vídeo sobre ela, mas explicando basicamente que essa Bíblia ela é incrível porque ela pega cada palavrinha do texto bíblico e ela tem lá no final um dicionário específico, o dicionário Strong, que associa cada palavra destacada, o significado delas dos textos originais. Então a Bíblia é muito confiável para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nos estudos bíblicos aí. O sétimo ponto, muita gente vacila nisso. Olha, use marca-textos com cores diferentes. Os meus, por exemplo. Então, à medida que eu vou lendo a Bíblia, eu geralmente uso essas 3 cores essenciais para destacar trechos específicos para cada assunto. Por exemplo, quando eu uso o amarelo, geralmente é para uma revelação, ou seja, quando o Espírito Santo me desperta a atentar para alguma coisa. Quando eu uso o verde, geralmente é para meditar sobre uma passagem, ou seja, passar mais tempo meditando, pensando direto sobre aquilo, confessando a palavra. Já o vermelho eu utilizo quando o Espírito Santo quer me corrigir em alguma coisa. Você pode fazer um sistema de categorias, ou seja, utilizar cada marca-texto específico desse para um propósito diferente. Mas você pode usar mais cores, a depender da orientação do Espírito Santo, você pode utilizar marca-textos para definir determinadas categorias diferentes que vão se encaixar no seu crescimento espiritual, vão se encaixar no melhoramento do teu estudo bíblico. O oitavo ponto que você tem que considerar é: use post-it para anotar práticas que o Espírito Santo solicitará. Ou seja, basicamente, eu uso esses post-it, são esses bichinhos aqui, tem um adesivozinho que você pode grudar na sua Bíblia, na página da Bíblia, e você pode fazer anotações, E geralmente essas anotações você coloca em cima mesmo da mesma passagem bíblica que se refere à prática espiritual que você deve implementar na sua vida cotidiana. Então eu uso muito isso aqui, geralmente para resumir um capítulo inteiro, resumir a ideia central de um capítulo, enfim, coisas do tipo, ou mesmo para anotar práticas espirituais que vão ser colocadas a longo prazo, a médio prazo na minha vida para me transformar aos poucos. E aí o Espírito Santo dá ferramentas para que o Espírito Santo possa transformar a minha vida e a sua vida. O nono ponto que você tem que considerar é: pratique um versículo, obtenha resultados e volte a ler o texto bíblico. Olha só, quando você tem um versículo agora à sua disposição para meditação, para leitura, para visualizar ele constantemente diante dos seus olhos, enfim, você agora tem que ir para o outro nível, que é praticar, receber resultados desse versículo e voltar às escrituras para ler o mesmo versículo. Você vai ver que vai ser algo incrível. Você vai ver que as escrituras em si, elas se tornaram vida para você. Nas minhas práticas da oração de petição, de pedir algo a Deus, por exemplo, e receber de Deus o resultado específico que eu tanto almejava, quando eu volto a ler os versículos que se referem a como pedir corretamente coisas a Deus, eu começo a me alegrar muito, porque eu percebo que todas as escrituras que eu fiquei um bom tempo meditando, confessando, elas em si, elas são vivas, elas não são mortas, e aí você tem uma nova percepção em torno do texto bíblico que você está lendo. E aí você ganha mais confiança, mais fé em Deus e você vai avançando.
E o 10º último ponto é: leia o mesmo texto em mais de uma versão bíblica. Aqui no canal eu tenho uma lista chamada Leitura é Vida, e um dos vídeos que tem aqui, eu coloco aqui o link, é sobre as minhas bíblias em geral, as bíblias que eu possuo. Aí tem gente que me critica muito, dizendo: Douglas, para que tanta bíblia? Mas em si, quando você tem muitas bíblias à sua disposição, você aumenta seu apetite espiritual, principalmente se você percebe que o propósito de cada um é diferente e a linguagem de cada uma também é própria, diferenciada. Tem bíblias com a linguagem mais atual, outras mais antigas, outras mais ligadas ao original, aos textos hebraicos, gregos. Enfim, tem uma variedade de bíblias hoje no mercado. Tem gente que critica isso, acha que isso é uma questão comercial, mas a minha percepção espiritual, eu aproveito isso o máximo possível para aumentar o apetite espiritual, porque quando eu fico muito lendo uma só versão, acaba que o seu cérebro começa a tratar a palavra de Deus como algo comum, como algo, eu já li isso. Mas aí quando você tem muitas versões, pelo menos eu recomendo 2 ou 3 versões diferentes, você pode ficar variando isso, a leitura durante o ano, você vai ter à sua disposição aí um material riquíssimo que você não vai enjoar, vai se renovando através da leitura e você vai amadurecendo espiritualmente ao longo do tempo. Então espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas, espero que vocês possam praticá-las. Eu preciso revisar algumas delas, mas é necessário que a gente vá se avaliando a si mesmo, porque é isso que as escrituras exortam que a gente faça e que a gente vá crescendo espiritualmente. Se você gostou do vídeo, se ele te edificou de alguma forma, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para aquela pessoa que, gosta muito de fazer estudos bíblicos. Compartilha esse vídeo com ela para que ela também seja abençoada assim como você foi. E eu quero expressar essa gratidão a você, dizendo que você é mais que um número, você é o melhor de Deus. Shalom!